Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Isso é hora de estar estudando? Sim, isso é hora de estar estudando. Madrugadão na folia aí, com o nosso Banco do Brasil, aproveitando esse período. Eu adoro, eu sou fanzaço do carnaval, enquanto o feriado é. Porque a festa em si
não julgo você que gosta, mas não vejo graça. Eu não sou muito de festa. Eu sou mais um contemplativo, não é verdade? Aquelas pessoas que gostam de contemplar o feriado fazendo alguma coisa que gosta e carnaval não é delas. Mas eu não sou daqueles, não me julgue, que acha que porque não gosta, o outro não tem que gostar e não tem que ter direito. Desde que a bagunça não seja na minha cabeça, desde que não atrapalhe a minha vida, você faz o que você bem quiser, seja feliz, isso que importa. Se todo mundo se preocupar mais consigo e menos com a felicidade do outro, talvez a gente chegue mais longe. Mas olha só, gosto de carnaval, jóia, eu gosto do feriado, é um período satisfatório para estudar, para se preparar. Eu sou professor universitário também, então é sempre aquele período que eu estou começando, já comecei o planejamento, já tive normalmente o primeiro contato com que turmas, que disciplinas, então é um momento que eu gosto muito de me preparar para o semestre que virá. No caso, esse ano aqui, 2023, especificamente, estou preparando, terminando meu doutorado, que está tirando um pouquinho o meu sono. Um pouquinho não, bastante. Mas faz parte da vida de docente. Mas vamos lá. Nesta madrugada, então, nós vamos resolver algumas questõezinhas da matéria mais importante junto com informática no número de questões, que é vendas e negociação, mas eu ouso dizer que ela é mais importante que a informática, mesmo tendo o mesmo número de questões. E por que isso? Porque informática é uma matéria isolada. Isto é, você vai responder as de informática e está resolvido. Agora, são 15. As matérias matéria de venda e negociação e conhecimentos bancários, elas têm vários pontos de aproximação. Então, você estudando uma, você acaba ajudando na outra. Então, talvez na sua prova, com conteúdo de vendas e negociação, você faça 16, 17, às vezes 18 questões. Te dou um exemplo simples. Ética está tanto no edital de conhecimentos bancários quanto de vendas e negociação. É por isso que por isso você acaba vendo mais com o professor de conhecimentos bancários. Eu, em vendas e negociação, falei disso apenas uma vez, porque está no meio edital, mas está mais em conhecimentos bancários. Mas, de todo modo, o importante é você perceber o seguinte: eu tenho esse conteúdo nos dois editais, então é importantíssimo nós vermos. Mas, de todo modo, hoje, nesta madrugada, é um período que eu gosto muito de estudar e de escrever, porque eu tenho silêncio, eu tenho calma. Às vezes minha cachorra ouve, como a rua fica tranquila, minha cachorra às vezes ouve sons que ela não ouviria no dia a dia, mas faz parte do show. Vamos lá, basicamente nós vamos resolver questões, vamos observar essencialmente aí o nosso passado, né? Começando pelas nossas questões de 2021. Vamos a elas. Pois bem, diz lá, um meio de troca, se eu não pegar a caneta não vai rolar, né? Um meio de troca é aquilo que os compradores oferecem aos vendedores quando aqueles adquirem bens e serviços. Ok. Quando um consumidor, por exemplo, compra um perfume numa loja localizado numa economia, onde volta aqui, filho. Onde o nível inflacionário é baixo e controlado, o vendedor entrega o produto para o cliente em troca de... Então, qual é, nesse contexto, o principal símbolo que vai estabelecer o valor de troca? O valor de troca de um produto ou serviço. E logicamente aqui ele já me dá uma indicação, isso é muito legal, ele joga aí coloca a moeda, mercadoria, etc. Mas, por mais que a resposta seja fácil e seja automática na sua mente, tome um cuidado. E a questão ela é muito perspicaz em deixar claro o cuidado que você deve ter para o seu futuro na disciplina. Que diz lá, olha, qual o meio de troca num contexto de uma economia em que o nível inflacionário é baixo e controlado. Por quê? Nós temos um problema, e isso o Brasil já sofreu.
A maioria de vocês não lembra disso, porque nós já tivemos um período de hiperinflação, mais de um na verdade, mas eu vivi um deles. Você não tem ideia de como era isso, a maioria de vocês. Eu lembro vivamente de sair de casa com a minha mãe para ir no mercado comprar X, alguma coisa, e ela ia com o dinheiro contado. Eu nunca fui de família rica, por isso que eu acho que eu fui adotado, então eu estou buscando meus pais ricos por aí, eles estão em algum lugar, provavelmente milionários e talvez nem brasileiros, assim. Penso num casal, tipo, então, francês. Por que francês? Porque eu gosto. Não, porque o homem mais rico do mundo é francês. Vai que cola, vai que é ele meu pai. Mas, ok, não sendo, vamos à luta. Mas eu lembro de ir no mercado com a minha mãe minha mãe falsa, pobre, triste isso, mas ia com o dinheiro contado. E essa cena eu nunca vou esquecer. Minha mãe correndo no mercado, porque vinha o funcionário do mercado com a pistola. A pistola é um negócio que você vai grudando os preços novos no produto. E aquilo era remarcação de produto. E aquilo acontecia diariamente. Então ela corria, não, preciso pegar antes que ele remarque, senão o dinheiro não vai dar. E fora, aquelas técnicas, era cansativo no extremo. Então chegava lá, o produto X estava aqui, e não era o código de barra do computadorzinho, né? Era máquina, tudo, e era pelo preço que estava grudado. Aí ela caçava entre os produtos que estavam ali para ver se tinha algum ainda com etiqueta de ontem, ou etiqueta de antes de ontem. Então eu ficava caçando ali nas massas de tomate, falava, será que não tem uma de ontem aí que está com preço menor? E às vezes tinha, era felicidade, porque a inflação era tão alta que tinha remarcação diária de preço. E você já deve ter ouvido essa expressão na inflação. Por que a inflação é tão temida? Essencialmente porque a inflação ela é o tributo pago pelo pobre, né? O primeiro e mais importante afetado pela inflação é a pessoa mais pobre. Toda a sociedade é afetada, mas o mais pobre é mais afetado, porque ele já tem fundos mais curtos e o salário não segue a inflação. Ah, mas tem reajustes anuais e tudo, isso foi uma garantia com o tempo. Sim, primeiro que nem sempre tem, e segundo, que num contexto de hiperinflação, um ano, você já está passando fome. Então, por isso que ele deixa claro, olha, eu quero utilizar o meio de troca em um contexto em que o nível é baixo e controlado. Ok, baixo aqui é um termo que não é dos melhores, convenhamos. Não é, o que é baixo efetivo? Não é hiperinflação. O Brasil, mesmo estando atualmente num nível um pouco mais elevado do que já esteve recentemente, na verdade ele teve um pico há algum tempo, agora houve uma queda, mas é uma queda, aqui pegando um pouco de atualidade do mercado financeiro, uma queda muito perigosa. Muito perigosa. Por que perigosa? Porque é uma queda forçada diretamente pelo governo. O governo, e aí quando você calcula a inflação, não é uma análise de todos os preços e vai lá todo dia alguém medir esses preços. Não, eu tenho alguns preços determinados, alguns produtos pré-escolhidos que estabelecem e têm pesos diferentes. Então eu tenho o aluguel, eu tenho a questão do combustível, eu tenho alimento. Então eu tenho alguns elementos que vão sendo observados. E um dos elementos importantes que acabam refletindo em todo o contexto econômico é justamente a energia. A energia é muito relevante. E aqui não é para ser partidário. Isso foi feito no último governo e no anterior foi feito também em questão de energia. Então, muitas vezes, para dar uma reduzida na inflação, os governos aqui, eles tendem a afetar alguns preços que eles têm algum controle. Normalmente, no governo passado foi a tarifa da energia, que teve uma redução, mas com custo que vai voltar, está voltando já. E no último governo isso vai vir mais rápido, porque ele atuou fortemente nos combustíveis, forçando uma baixa,
forçando pesadamente. Você vai lembrar, teve troca até do presidente da Petrobras, depois troca do ministro, porque queria se fazer essa redução, e era até curioso que saía a pesquisa eleitoral e o candidato estava abaixo do outro, e aí cortava mais, os combustíveis, nessa tentativa de ganho de popularidade. Repito, isso não foi o primeiro governo que fez isso, e infelizmente não vai ser o único, o último. Então, é algo que se faz, só que é uma conta que vem. Então já há um movimento de aumento de combustíveis, aquela inflação que teve uma retração, ela começa a ganhar um pouco mais de espaço. Então até quando você for notar, mesmo com a inflação dando sinais de estabilidade do final do ano para cá, você percebe que o Bacen manteve a taxa de juros, justamente porque o Bacen sabe que essa redução foi artificial, então há um risco de retomada, mas tudo isso não sai da primeira questão. Mas aqui é tranquilo, né? Então, num contexto de inflação baixa, controlada, baixo não é o melhor nome, mas controlado, que está o baixo aqui depende, se a gente for comparar a nossa inflação com a inflação de outros países, ela pode ser alta ou baixa, depende, a questão de ser baixa depende da sua comparação. Não dá para falar a priori, mas ok. Então, o nível controlado, qual vai ser a troca, o produto de troca? Lógico, vai ser a moeda, né? Então, A de André vai ser a moeda, vai ser nosso objeto de troca num contexto de estabilidade. Inclusive, a moeda de curso legal, ela não pode ser recusada. Um comerciante não pode recusar. Falar, não, eu só aceito dólar, só aceito cartão, não pode se negar a receber dinheiro. Até por isso que alguns aplicativos aí até se alteraram formas de cobrança. Mas ok, então mercadoria aqui no escambo não é mais eficiente, mas num contexto de hiperinflação começa a aparecer o escambo, moeda mercadoria, isso é um gênero específico, outro bem, outro serviço, meio de troca que são contextos de famosos escambos, né? As trocas, porque quando a moeda perde esse referencial, ou eu não consigo utilizar a moeda como antes conseguiria, eu tenho que me recorrer a outras formas de fazê-lo, ok? Dando sequência em nossa segunda questão. Vamos a ela. O KB, eu gosto mais quando é nomezinho, mas tá bom, vai caber. Foi convidado para realizar auditoria no Banco C, instituição de pequeno porte, sediada no interior do Brasil, sendo sua carteira diversificada, abrangendo financiamento de pequenos empreendedores das áreas urbana e rural, de diversos municípios. Apurando a qualidade do relacionamento com os clientes e a obediência a normas regulamentares, o auditor avalia que alguns itens não estão observados, uma vez que os funcionários mantêm encontros eventuais com os clientes e entre si, não tendo ciência de qualquer norma sobre o tema. Então, olha só. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho há encontros eventuais com os clientes e entre os funcionários, e eles não têm ciência de qualquer norma sobre o tema. Nos termos da resolução 4539 de 2016, nesse caso, um dos itens não cumpridos é o D. Vamos por partes. Primeiro, essa resolução aqui ela foi revogada, ela não existe mais. Ela foi substituída pela resolução que tem um número mais fácil de lembrar, 4949, que é de 2021. Então, olha só, ela foi uma resolução posterior à nossa prova. Mas a ideia não muda aqui, tá? Isso não torna a questão errada. O detalhe de estar aí, dessa alteração, não resolve o nosso problema. Ou não altera a verdade dos fatos. Então, qual item aqui nesse contexto que não foi cumprido? Não foi cumprido. A. Conferir liberdade plena aos colaboradores para atuar.
Primeiro, que eu não tenho nenhuma informação nesse sentido, e segundo, que liberdade plena é muita liberdade, né? Mas, ok. B, olvidar programa de treinamento, ou seja, esquecer de um programa de treinamento, esse daqui é o que faltou, um dos itens não cumpridos, eu já volto nele. C, impor atendimento a clientes da área rural? Como assim, amigo? Veja, eu estou financiando pessoal rural e pessoal urbano. Então não tem nada a ver, está errado. O pessoal da área rural está sendo atendido. Aqui o português resolve a questão, a interpretação de texto. D, estabelecer competições para galgar posições. Não, bobagem. Bobagem. A competição é saudável, mas não é assim. Ah, você ganhou, você vai virar gerente. Indicar metas para as vendas de produtos e serviços. Essa indicação de metas aqui, a minha questão não permite falar nada sobre meta, não tem nada registrado. Até porque a questão aqui é de auditoria, de verificação se está tudo certo. E meta, o que tem a ver com auditoria diretamente, né? Mas ok. Por que é a B? E aqui o pessoal olvidar, esquecer. O português é muito vasto, né? E o que acontece? Olha só, eles não têm ciência, eles não sabem de qualquer norma sobre o tema. Se eles não sabem de norma, é porque não fizeram o treinamento. Isso que nós estamos fazendo agora, esse nosso diálogo, é justamente a ideia de trazer informação, melhorar a informação, melhorar o seu conhecimento sobre um determinado elemento. Vou até colocar aqui assim, ó. Então, é aqui, né? Quando nós estamos aqui conversando e você está vendo aqui, estamos estudando junto, o que nós estamos fazendo? Um treinamento para que na hora da sua prova você responda com a maior facilidade possível e correção o que lhe é perguntado. Então, nessa questão, o que foi esquecido? Esses funcionários não foram treinados porque eles não conhecem normas. Como que ele não sabe a norma que regulamenta as funções de trabalho dele? Então, na auditoria, o auditor, essencialmente, o que ele faz? Ele vai verificar se tudo fora feito, se tudo está sendo feito da maneira mais correta. Essa é a função essencial da auditoria, essa é a função essencial do auditor. E por isso, consequentemente, que a alternativa B é a nossa alternativa correta. Ok? Então, aí a nossa B é a nossa alternativa correta. O erro, esqueceram, não fizeram um programa aí de treinamento. Muito que bem. Terceira questão. Um banco brasileiro de investimentos decidiu tornar-se banco múltiplo, oferecendo conta corrente apenas no formato digital, com taxa zero aos seus clientes. Sustentou sua decisão por reconhecer a perecibilidade dos serviços de outros bancos tradicionais. Calma, vamos por partes. Que raio significa... volto aqui. Deixa eu grifar. Que raio significa essa expressão, né? Perecibilidade dos serviços de outros bancos tradicionais. E aí ele vai me explicar. Porque algumas agências ficavam vazias na maior parte do dia, enquanto enormes filas se formavam em horário de pico, sendo menos custoso o atendimento virtual. Lógico que é. Olha assim, o que é perecibilidade do serviço? Quando o serviço ele fica à disposição, mas não é utilizado, para aquele que fornece o serviço, o custo é exatamente o mesmo, ou quase o mesmo, do custo de aquele serviço estar sendo utilizado. Não entendi. Veja, se eu abrir a agência bancária às 10 da manhã e fechar às 16 horas, e durante todo o dia não aparecer uma viva alma naquele banco, quanto eu gasto? Vamos imaginar que eu gasto 1.000. O dia dos colaboradores, a luz, a água. No dia seguinte, foi uso intenso, o dia inteiro, gente entrando, saindo, fazendo. Quanto que eu gasto?
X mais um pouquinho. Como assim? O gasto com o pessoal é o mesmo, o gasto com quase tudo é igual. O que muda? Eu vou gastar um pouco mais de energia pelo uso dos equipamentos. Então, vai ficar lá o pipi chamando, mas o grosso do meu gasto é exatamente o mesmo, seja a agência cheia, seja a agência vazia. Então, a perecibilidade quer dizer, uma vez que eu estou pagando pelo serviço que fica à disposição, utilizado ou não, o meu custo é igual. Se eu vou para o campo virtual, eu reduzo esse custo absurdamente. Eu reduzo absurdamente. Fica muito mais barato. Até porque eu crio fluxos diferentes de trabalho, eu faço contratações variadas, com entradas e saídas variadas para garantir mais pessoas nos horários em que tem mais gente sendo atendida. E, sobretudo, porque é interessante, o atendimento online, ele costuma ter como eu posso dizer, ele costuma ter horários diferentes nas quais nós temos o gasto, né? Isso é interessante. Então, aquela ideia de altos gastos, etc., ela é mais comum em agências físicas. No mundo online, os picos de atendimento são totalmente diferentes. Mas vamos lá. Nesse caso, a decisão tomada deveu-se à seguinte característica dos serviços. E basicamente, quando diz a perecibilidade, é a marca de que esse serviço ele não pode ser estocado, armazenado. Lembra, eu falei de governo há pouco, é a ideia de estocar o vento. Dá para estocar o vento? Dá para estocar o sol? Não. Não dá. Ué, o sol não dá para estocar, André? Não, estocar o sol não dá. O que dá para estocar é a energia gerada pelo sol. Dá para guardar o sol. Dá para guardar o vento. Tá? Porque se eu guardar o vento, ele deixa de ser vento, para ser ar. Mas o que eu faço? Gero energia e guardo energia. Mesma coisa a questão solar. Gero energia e guardo. Mas se você não estiver gerando energia e guardando ou usando, aquele sol ali não está sendo utilizado. Portanto, ele está no contexto de perecibilidade. Mas ok, a decisão tomada deveu-se à seguinte característica. Existência de variação na consistência de entrega e dificuldade de padronização? Não. Não faz nenhum sentido. Todos nós conhecemos os bancos. Tudo igual, tudo o mesmo modelo. Não, bobagem. Não, padronização, lógico que é padrão, tudo padrão. B. Existência de cocriação com participação física e direta de funcionário e cliente? Não. Primeiro, tipo você lê e fala, não tem nada a ver com o que ele está dizendo, amigo. C. Dificuldade de explicar os benefícios de algo que não pode ser tocado. Não, é lógico que tem benefícios. Para o cliente também tem benefícios. Mas ele não tem mais agência física. Mas veja, o banco que se propõe a fazer um atendimento online, embora ele não tenha, logicamente, mais agência física, o que ele oferece para o cliente? A questão já traz tarifa zero. Você não é desse tempo. Falei agora da questão da hiperinflação, mas até pouco tempo, não foi até 10, 12 anos atrás, para você abrir uma conta corrente, não era fácil. Não sei se 10, 12 ou um pouco mais. Acho que começo dos anos 2000, talvez. Abrir uma conta corrente era um parto. Eu lembro da primeira vez que eu fui na Caixa Econômica Federal, eu falei, eu quero abrir uma conta. Poupança? Eu falei, não, corrente. Precisa pagar R$500. Precisa trazer comprovante de renda e depositar R$500, senão a gente não abre. Ou como? Eu não tinha R$500, não abri. Veja só a mudança. Fora as tarifas. Não existia a conta sem tarifa, só se fosse conta poupança. Que aí tem uma limitação de serviço, tudo é muito caro. Então, era outro mundo. Com a modernização que veio essa pegada de tudo grátis, conta grátis. Eu lembro até, num desses bancos bem grandes, a primeira vez que eu peguei uma conta grátis, eles abriram lá um serviço paralelo
e era uma conta totalmente grátis para tudo, você só não podia fazer nada físico. Desde que fosse tudo online, tudo de graça. E esse produto era tão bom para o cliente, que é um banco grande, e não era assim uma subsidiária, era conta no próprio banco. E alguns bancos criaram subbancos para ter esse serviço. Não, era no próprio banco principal. Que nem existe mais esse produto, justamente porque eles queriam migrar para estruturas menores, para menos custosas para eles. Porque o banco que ele tem online e o presencial, ele não reduz. No primeiro momento ele gasta mais, né? Porque ele investe muito nessa questão online. Mas não vamos aprofundar aí. Então, primeiro benefício claro, taxa zero. Outro, atendimento flexível, mais horas de atendimento. D de dado, impossibilidade de ser guardado, estocado, armazenado. É isso, é isso, é isso. A ideia aqui por trás dessa conversa é, a minha agência, enquanto ela está aberta e não está atendendo clientes, ela está jogando literalmente dinheiro fora. O dono, né? Para o dono. Para os funcionários é a felicidade, mas para os donos, dinheiro que está sendo jogado fora. Aqui eu sempre uso como paralelo em questões como essa, e só para terminar, né? Facilidade de ser copiado para os seus processos não serem patenteáveis. Isso é bobagem. Primeiro, depende do processo para ser patenteado ou não, e segundo, nesse contexto, nada se cria, tudo se copia, basicamente. Mas o que eu uso como exemplo e como uso mais o futebol, embora eu não seja grande fã de futebol, é muito louco, eu gosto do futebol que se pratica com as mãos, né? Futebol, mas com as mãos, que é o futebol americano, durma com esse barulho, mas eu gosto de comparar muito com o nosso futebol, com aquela ambulância que tem que ficar à disposição. Quantos jogos de futebol que você lembra que aquela ambulância foi utilizada? São poucos. Eu lembro de poucos. Alguns muito tristes. Que para pegar uma ambulância não é comum. Teve até no futebol americano esse ano ainda um jogador que quase morreu em campo. Ele teve um impacto, no futebol americano tem muito impacto, saiu bem do impacto e tudo, ele que foi o causador do impacto até, só que teve uma parada cardíaca no campo. Felizmente foi salvo, tá bem. Não sei se volta a jogar, porque o coração deve ter assustado um pouquinho, mas foi salvo pela ambulância ali do lado do campo. Mas, felizmente, na maioria dos jogos de futebol, seja brasileiro, seja o futebol americano, eu não uso aquela ambulância. Mas ainda assim, o fato de eu não ter usado não quer dizer que os serviços dos profissionais que estavam ali não foi remunerado. Eu prefiro até remunerar sem usar, não é verdade? Mas é a ideia da agência, essa migração. Então, a característica central aí é a nossa perecibilidade, ok? Próxima questão, enquanto você lê, vou beber uma água aqui. Bom, essa daqui é interessante porque, basicamente, nós temos uma complementação da anterior, né? Como se fosse o outro olhar da mesma moeda. Mas diz assim, um cliente migrou para um banco digital e está avaliando a qualidade do serviço, contrastando a expectativa que possui com o serviço que recebe de fato. Então, ele está aqui medindo a expectativa dele. Então, ele tem uma expectativa, o que ele espera. Então, expectativa, basicamente, a expectativa é a comparação daquilo que eu espero contra aquilo que eu recebo. Essa é a expectativa gerada aqui. O que eu esperava? O que eu estou recebendo? Então, um cliente migrou para um banco digital e está avaliando a qualidade do serviço contrastando, comparando a expectativa que possui com o serviço que recebe de fato. Ele tem considerado a qualidade bastante satisfatória. A despeito, ou seja, apesar de algumas dificuldades tecnológicas que tem enfrentado. Nesse caso, a avaliação de qualidade que o cliente faz é explicado pelo conceito de. Essa é curiosa que
de novo, o português ajuda demais. Ajuda demais. Ah, comunicação boca a boca. Cara, do que você está falando? Do que você está falando? Lógico que não. Não tem nada a ver com a conversa. B, experiência passada. Hã? A avaliação de qualidade que o cliente faz é explicada pelo conceito de experiência passada do passado. Se ele está em algo novo, ele migrou, ou seja, ele saiu de um banco não digital para um digital. Tá, ele vai fazer a comparação, mas o conceito aqui que justifica... Não, não é. C e D, promessas de serviço. Não, aqui a promessa de serviço é a expectativa que ele gera. Tanto a B, a C e a D estão basicamente só de um lado da questão, só daquilo que eu espero. A promessa de serviços explícita são aquelas que estão claras, estão colocadas, volta aqui, colocadas claramente para o cliente. As implícitas são aquelas que decorrem de algum tipo de comunicação não direta. Então, é algo que eu espero receber, embora não tenha me dito explicitamente. E, logicamente, aqui o próprio português resolve a nossa questão. É basicamente, a E é a zona de tolerância. Inclusive, a própria banca já definiu zona de tolerância como o grau em que os clientes estão dispostos a aceitar a variação de desempenho de um serviço avaliado como aceitável. Basicamente isso. Então, é o grau que os clientes podem aceitar de variação de desempenho. É a zona de tolerância. Então, eu tenho uma qualidade satisfatória, mais algumas dificuldades. Então, cabe aí, no caso, essa ponderação. Até quanto eu tolero as dificuldades em relação ao que eu estou ganhando com esse serviço. Basicamente, é a balança, né? Prós e contras. Zona de tolerância, expectativa, é o que eu espero e o que eu obtenho. Ok? Tranquila, né? Algumas questões como essa, a gente acaba percebendo que nós resolvemos simplesmente através da observação do sentido colocado perante a nossa, pela nossa banca, perante a nossa vista. Se você bater o olho e falar, cara, não faz nem sentido essa daqui. E tem muito, tá? Tem muito, não é só nessa questão. Veremos mais uma agora. Eu sempre gosto de... mesmo que você olha e fala, putz, cansativa, né? Mas eu gosto de questões que trazem casinho concreto, assim, eu acho mais interessante. Eu sempre acho mais interessante. Mas vamos lá. Um grupo empresarial, atuando em transportes terrestres, recebeu a autorização da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para operar voos comerciais no território nacional e decidiu lançar ações no mercado visando a encomenda de aeronaves. Vamos por parte. O Brasil ele passou a adotar, relativamente recentemente, o modelo das chamadas agências reguladoras, para tirar esse controle de certas atividades da administração direta. Por quê? A administração direta não é que ela é mal ou boa a priori, mas é que quanto mais coisas concentradas na administração direta, menor vai ser a eficiência. Então, para ganhar eficiência, criou-se aí para a regulamentação da função privada em alguns setores importantes, o governo ele deu mais liberdade, mas não deu total liberdade. Então, a aviação civil tem a ANAC, aí você tem a Anvisa,
você tem a ANS dos planos de saúde, a saúde suplementar. Então você tem outras formas de organização que são mais rápidas e mais específicas. A ANAC é uma delas, ok? Então só para contextualizar. Então um grupo lá que fez transportes terrestres quer fazer voo. Aqui nós tivemos um caso recente, né, que eu não vou nominar, mas você sabe de quem eu estou falando, um caso recente de uma empresa que tentou fazer isso, mas deu tudo errado. Até porque parece que havia problemas técnicos na própria empresa originária, né? Pois bem, e por que você com certeza sabe disso? As nossas empresas aéreas, elas vivem ali na berlinda constantemente. Porque é uma atividade, primeiro, extremamente cara. Primeiro. Segundo, é uma atividade dólar dependente. Variou o dólar, variou o custo da atividade. E terceiro, ela trabalha com problemas logísticos constantes. O atraso da companhia vizinha atrapalha a outra, problemas de clima. Então, é uma zona difícil para se trabalhar. Tanto é que na sua vida, com certeza você já viu empresas fechando, você já viu empresas mudando. Aqui no Brasil, nós tivemos recentemente empresa que fechou, nós tivemos recentemente empresa que deixou o mercado brasileiro, nós tivemos recentemente empresa brasileira que fora comprada por empresa estrangeira e fizeram um conglomerado, mudando até o nome, e é um mercado difícil. Então aqui rola uma transição. Beleza. A estratégia do novo entrante, aquele que vai entrar no mercado, é vista com cautela por analistas de mercado, uma vez que essa indústria demanda volumes elevados de investimento e apresentou baixas margens nos últimos anos, o que é fato. Adicionalmente, o grupo encontra-se em processo de recuperação judicial e sua entrada no mercado entrar no mercado de aviação comercial, velho já não enxerga, né? Acontece em crise do setor aéreo diante dos efeitos da pandemia, o que também é fato. Sendo assim, o analista teve cautela ao interpretar as informações sobre a barreira de entrada relacionada a... Qual que é a barreira de entrada aqui? Como assim, André? Conceito de barreira de entrada. Alguns ramos de negócio, você tem essas chamadas barreiras de entrada que atrapalham muito o ingresso de novos competidores naquele mercado. Então são negócios, são ramos tão já estruturados, tão já conhecidos, em que o público já está tão acostumado que é muito difícil para um novo player na linguagem do marketing, para um novo player entrar. Isso acontece. Tem vários ramos que é assim, o ramo aéreo é um dos exemplos. E no caso, qual seria? Nós temos vários, tá? Nós temos vários. Vou te dar alguns exemplos antes de passar aqui. Eu tenho, logicamente, e a própria questão já trouxe, mas vou colocar, primeiro, eu posso ter marcas já consolidadas. Esse é um dos principais. Então, num mercado em que as marcas já estão consolidadas, é muito difícil ter o ingresso de uma marca nova. Eu vou te dar um exemplo muito importante. Automóveis é um dos mercados extremamente nichados, né? Quais são os mercados de automóveis? Quais são as grandes marcas aqui, as origens? Vamos lá, as mais vendidas no Brasil. Nós temos a origem alemã, então vou colocar aqui Alemanha. Nós temos Itália. Nós temos França. E nós temos, acho que é só, né? Os principais. E esses são os clássicos. Havia também os Estados Unidos, mas a Ford levantou asas e foi embora, né? Mas aqui nós temos, deixa eu apagar aqui que ficou feio.
Então nós temos essas consolidadas. Veja, quem entrou mais recentemente? Veio a Coreia do Sul. Essa veio, demorou, mas consolidou. Hoje já está... não posso esquecer, né? Japão também, entre os clássicos. Veja, a França, alguns de vocês vão lembrar, teve uma que tentou entrar aqui, que era espanhola. Não rolou. Fiat Ibiza. Falando referência lá, Ibiza, não rolou. Tem essas clássicas, existiram os Estados Unidos agora, basicamente se retirou, né, com a Ford como principal, mas ainda tem a GM. A GM, ok, a GM é estadunidense, mas é curioso que os modelos que mais dão certo no Brasil, historicamente, da GM, eram os modelos da antiga Opel. Ainda existe a Opel na Europa, né? Opel. O brasileiro ele tem mais um perfil europeu na compra de carros e puxa mais para o europeu e para o japonês também agora a Coreia do Sul. Mas ok, tem esses clássicos, lá, Volkswagen, aqui para fazer referência ao nosso CEO, BMW, Mercedes-Benz, inclusive Mercedes-Benz, o nome dos criadores do automóvel, né? Que mais? Volkswagen, BMW, Porsche é mais alta renda, assim como BMW e Mercedes, beleza? Mas aí tem na Itália Fiat, na França eu tenho as duas, Peugeot, eu tenho a Peugeot e a Renault. No Japão, as duas mega, né? Honda e Corolla Toyota, Corolla, o carro mais vendido da história. E Estados Unidos, aí a Chevrolet, ou GM, e a antiga Ford, que já nos deixou. Para a entrada da Hyundai foi um parto, né? Não foi fácil. A Hyundai entrou, precisou de muito investimento, fez uma parceria com um grande empresário brasileiro, depois a parceria... Esse mesmo empresário brasileiro já falecido, agora ele fez parceria com uma chinesa para entrar com a chinesa. Tá tentando. Então aqui, a marca consolidada atrapalha. A Coreia do Sul teve dificuldade, mas entrou, e agora que está tentando são as marcas chinesas. A China agora está nessa toada. Inclusive hoje, o carro, se não estou enganado, era um francês, mas agora eu acho que voltou a ser um chinês, o carro elétrico mais barato do Brasil. Mas que mais? Eu posso ter patentes relacionadas que tornam uma entrada nova difícil. Eu posso ter políticas, ou política governamental impeditiva. Posso ter uma política governamental impeditiva, pode ser. Que mais que eu posso ter? Eu posso ter uma questão de economia de escala, ou seja, para eu competir eu já tenho que chegar com muito. Se eu não chegar com muita produção, meu custo vai ser elevado, eu não vou conseguir vender. Eu posso ter a questão da curva de aprendizado, eu preciso aprender para conseguir competir, às vezes eu não tenho esse tempo. E o último, que é a nossa resposta, eu posso ter a alta necessidade de investimento. São várias possíveis. Agora, no nosso caso, aviação, diferenciação de serviços é uma barreira? Pode, em tese, eu posso colocar dentro de patente, olha, esse serviço só aquela tem, aquele serviço só a outra tem. Aqui, bobagem, está no seu celular, por exemplo, se você já teve o celular da marca da maçã, eu já tive no passado, quando eu era servidor público, agora que eu não sou mais, não tenho condição de comprar, mas tem algumas coisinhas da marca da maçã que são patenteadas, então você não acha em outros celulares, por mais que sejam parecidos. Uma das coisas que, para mim, até hoje eu sinto falta, para você pode parecer bobagem, mas que eu me acostumei, é com o recurso seguinte: quando você está no celular, você está lendo uma coisa, você chega lá, chega no final, li um artigo, por exemplo. Aí eu quero voltar ao topo do site. Na marca da maçã, você pega o celular e toca em cima. Volta para o começo. No Android não faz isso. Por quê? Porque isso é patenteado da maçã. Então o Android teria que pagar para a maçã, eles não querem. Então pode ser,
Pode ser uma diferença, aqui não é o caso. Identidade da marca, a questão não falou nada sobre marca. É aquela coisa, pode ser uma barreira? Pode, mas não falou. Não falou. Não falou. C, política governamental, não, aqui não é barreira, pelo contrário, a ANAC já autorizou. Aqui ele já tem o sinal verde. Retaliação esperada de quem? Não sei, não falou nada sobre isso. A questão é clara. A regra é clara. Veja, é lógico que eu estou diante de uma barreira de requisito de capital. E por quê? Primeiro, a questão me dá nessa ordem. Eu tenho alto custo. A aeronave é cara. Na verdade, eles não compram, né? Tudo leasing. Mas é caro ainda assim. Combustível é caro, o pessoal é caro. Compare o salário de um piloto de avião e de um motorista de ônibus. Veja, eu não estou desmerecendo ninguém. Estou dizendo que um salário é maior que o outro. Ponto. Se isso é justo ou não é outro problema. A especialização do profissional de uma área é diferente da outra. Ah, e o risco? Sim, o risco de quem dirige ônibus é maior. Uai, não é do avião? Não, o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Uai, segundo? Qual que é o primeiro? Elevador. Elevador é o primeiro. Mas segundo, o grupo envolvido está em recuperação judicial, né? Isso daqui é como está Americanas hoje, na fase pré-falimentar. Se não der certo, a recuperação vai falir. Terceiro, eu tenho crise no setor. Ou seja, eu vou gastar muito dinheiro para entrar, o grupo já está com dificuldade e o setor não está tendo um retorno esperado, longe disso. Então, obviamente, a minha barreira de entrada dentre as possíveis será qual? Requisito de capital. Eu não vou ter capital para entrar nessa briga. Não vou ter capital. Simplesmente não vai rolar. Ok? Próxima questão. Esse é um dos temas que o banco gosta, hein? Gosta. Vamos lá. No marketing de relacionamento de uma empresa, foi utilizada uma venda consultiva. Venda consultiva. O que é isso? Que raio é uma venda consultiva? Isso aqui é marketing de relacionamento, banco adora. Banco adora. Essa daqui é muito interessante, Por quê? Já tem a definição. Vamos direto na definição? É a C de casa. O que é a venda consultiva? É aquela venda que foi focada, ela foi direcionada para quem? Foi direcionada nos clientes interessados nos serviços de valor agregado, envolvendo os profissionais que têm conhecimento profundo da empresa. Então é alguma coisa que o vendedor, por isso chama venda consultiva, o vendedor, no caso, ele vai atuar também no papel de consultor. Porque ele vai na empresa, e é mais comum, não é exclusivo, tá? Mas é mais comum no B2B. Business to business. Então, empresa vendendo para empresa. É mais comum o vendedor ir até a empresa e ele conhece o produto dele, mas ele vai na empresa conhecer a necessidade, por isso consultivo, consultor. Ele vai lá consultar a necessidade daquela empresa e ele vai formular a estratégia de venda baseada na necessidade daquela empresa. Essa é a ideia da venda consultiva. Então ele vai lá olhar aquela empresa e vai, a partir desse olhar, construir aí a sua estratégia. Ok? Então ele mistura os dois papéis. Agora vamos passar brevemente o que significam os outros. Então aqui, focar no recebimento dos pedidos de compra, buscando minimização
do preço para... O que isso tem a ver com consultivo, amigo? Não faz sentido. Aqui o foco tem que ser o cliente. A consultiva, marketing de relacionamento, que é o tema, quando se fala marketing de relacionamento, o foco é o cliente, o que ele precisa. Lógico que o preço é importante, mas não é isso. B, no canal de vendas, atração, fluxo e conversação. Não, isso é o famoso inbound marketing. É o marketing que é direcionado para atrair, para encantar o cliente. Não tem nada a ver com a venda consultiva. D, nos clientes que não estão interessados ou que são incapazes de ter recurso. Não. Eu passo, a venda consultiva é um extra para aquele que já demonstrou interesse, né? Ou que já há algum tipo de relação prévia. E técnicas de coaching. Não. Coach já traz problema. Ó, essa é a maneira que coach conduz para insight através de perguntas. É quase um Faria Limer. Não vem com graça. Não vem com graça. Seguindo, questão de número 7. Essa daqui, eu preciso que você dobre a sua... Não é dobra que eu não pedi para dobrar ainda. Eu dessas pessoas vêm, você tem que redobrar a atenção. Eu falei, amigo, quando você pediu para dobrar? Antes de redobrar, eu preciso ter dobrado. Eu dobrei? Então não pede para redobrar o que eu ainda não dobrei. Vamos por parte. É um atropelamento, né? Atenção redobrada, tem coisas... Eu já sou um idoso, uma pessoa idosa, eu já sou chato faz muito tempo, mas eu tô ficando cada dia pior. Tem coisa que me incomoda, não deve te incomodar, mas a mim... Nossa, redobre sua atenção. Você pediu para dobrar antes? Então não vem com groselha. Mas é o seguinte, olha, um atendente comercial de um banco privilegia 2 tipos de habilidade para a realização de seu trabalho. Primeira habilidade, a observação refletida, e a segundo, conceitualização abstrata. Assim sendo, ele gosta de criar modelos teóricos, raciocina por indução, se interessa pelas ideias e conceitos abstratos, gosta que suas teorias sejam bem fundamentadas e verídicas, e procura diversas explicações para um evento que observa. Com base nessas características, verifica-se que o atendente do banco privilegia um estilo de aprendizagem que fácil, né? O que ele está fazendo aqui? Ele está assimilando. Ele está assimilando as informações, está se apropriando dessas informações. E por que isso é importante? Nós temos aqueles, a famosa estilos de aprendizagem Kolbe. Isso daqui precisa dominar. E aí nós temos aquelas 4 palavrinhas mágicas. A acomodação. A acomodação é o estilo que enfatiza a experiência prática, então aqui eu enfatizo a prática no lugar da teórica, que não é o caso. Depois eu tenho a assimilação, que é o nosso caso, a assimilação, que eu tenho teoria mais raciocínio indutivo, eu penso sobre, eu construo, assimilo. Eu tenho a técnica da divergência, em que eu foco na criatividade, é o criativo, né? E eu tenho a convergência. Que aqui, ao invés do raciocínio indutivo, é o raciocínio dedutivo. Então, são as palavras que normalmente vão aparecer para caracterizar cada uma dessas expressões aqui para a gente. Então, foco nelas que vai auxiliando a sua história, a sua construção, ok? Tranquilo por enquanto. Espero que já esteja cansado ou cansada. Assim eu espero. Estamos chegando aí em 1 hora de aula, já nos encaminhando para o fim, naquela hora que minha voz já começa a dar
confundir-se com uma canção de ninar, você já está meio... Mas não, vamos, respira. Não respira muito profundamente, senão você pode dormir. E vamos dar sequência, porque o seu concurso está cada dia está mais próximo, né? Coincidência, esses jargões estúpidos, né? Mas para dar uma distraída na sua mente e te aliviar um pouquinho, faz parte. Vamos lá. Próxima questão. O crescimento dos canais eletrônicos está criando uma mudança fundamental na natureza do marketing. Sempre que eu leio marketing, é uma referência direta a um dos meus autores favoritos brasileiros, Ariano Suassuna. Aqui até um cumprimento, eu sou fãzaço de Ariano Suassuna. Tem 3 escritores brasileiros que eu sou muito fã. Machado de Assis era o cara, gosto demais. Ariano Suassuna, O que é aquele Alto da Compadecida? E aí vem o meu favorito, aí é difícil, né? É difícil, porque é aquela relação, até o nome, né? Jorge Amado, não tem como não amar Jorge Amado. Jorge Amado. Que escritor brilhante, mas só uma se você ainda não só conhece pelas obras, não viu ele falando, a figura falecida falando, ele sempre brincava quando vinha estrangeirismo, coffee, break, marketing, eu adorava. Então, o crescimento dos canais eletrônicos está criando uma mudança fundamental na natureza do marketing, conforme notado no setor dos bancos. Muitas organizações estão substituindo um local físico onde fornecedores e clientes se encontram para fazer negócios por um local virtual, identificado como... Essa daqui é muito fácil, né? Muito fácil. Qual que é o local? Aqui você vai matar facilmente, né? A ideia por trás aqui, veja, já que está no americanismo, no estrangeirismo, então nós estamos diante de um marketplace. O que é marketplace? É o espaço de negócios, né? O mercado físico. Marketing, mercado, place, local, mercado físico. Beleza. Aqui, então, lugar de mercado, não é lugar de mercado. É local, é diferente. Lugar de mercado é posicionamento. É posicionamento. Mas se eu estou falando no espaço virtual, eu continuo sendo espaço de market, mas não um place físico. Agora se usa a expressão market space. Então aqui é o espaço de mercado, B de bola. Veja, display, cenário... Isso daqui é expressão física de propaganda, né? É outra coisa. Momento da Verdade é série lá do Karate Kid. Vamos agora, Karate Kid, o Momento da Verdade. A luta entre Daniel San. É marketing puro, né? O Momento da Verdade, convenhamos, é marketing puro. Não caia nessa, não caia nessa. Então, quando eu passo do espaço físico, do marketplace, para o market space, é o espaço de mercado. Ah, André, mas tem agora essas vendedoras de internet que tem o tal do elas são marketplace, porque elas se unem dentro delas vários vendedores. Sim, são coisas diferentes. Coisas diferentes. Ideias semelhantes, mas coisas diferentes. Aqui, veja, quando eu migro um espaço de marketing, de mercado, para o ambiente online, vira um marketplace para um market space. Eu virtualizo a questão. O mesmo nome, mas outra coisa, são essas grandes varejistas que, além de vender ela diretamente os produtos, ela se torna um marketplace, um espaço na qual terceiras pessoas revendem os seus produtos com a marca daquela empresa. Ok? Cuidado com as palavras que têm sentidos diversos. E a sacanagem é que o sentido diverso está muito mais próximo do nosso dia a dia do que o sentido correto, tá? Agora, só para passar, o A. Lugar de mercado pode aparecer também como expressão
posicionamento de mercado. Pode aparecer também com esse nome. Posicionamento de mercado. É a ideia de onde aquela marca está localizada. Onde aquela marca está localizada. Ok? Display de varejo forma de promoção. Cenário de serviço é um descritivo do estilo, das condições físicas de apresentação. E o momento, na verdade, que eu brinquei, para o marketing, é aquele momento em que o consumidor ele encontra um produto ou serviço que chegam aí, atingem, ou que ele vai comparar esse produto ou serviço de acordo com as expectativas. Então, momentos da verdade é em que ele vai pesar a expectativa que ele tinha com o serviço que ele recebeu. E aí é um momento da verdade, sabe? Atingiu as expectativas? Está dentro da sua zona de tolerância, lembra dela? Esse é o momento da verdade. Daniel San disse. Dando sequência, e quase chegando ao fim, separei 10, mais 2 então, para a gente fechar esta madrugada da folia. Uma folia que vai te garantir várias folias no futuro, né? O concurso, ele traz... você vai ter um investimento grande neste momento. Eu sei que seu investimento agora está muito grande. André, aula de graça. Não estou falando de dinheiro, estou falando do que nós temos de mais importante, que é o nosso tempo. Nada nos é mais caro que o tempo. Nem a saúde, quanto mais saúde eu tiver, mais tempo eu tenho. Menos saúde, menos tempo. Você vê que na prática, quando nós protegemos a saúde, como nós fazemos alguma coisa para nos trazer mais vida, trazer mais tempo. O tempo é o fator primordial da nossa experiência, que alguns chamam de vida também. Mas o investimento de tempo que você está fazendo agora para o concurso, ele é grande. Mas o retorno é maior ainda. Sempre lembra disso. Eu acho que eu não aproveito a madrugada, né? Eu tinha um aluno, que ele tinha, aqui eu vou só exemplificar, ele tinha um papel, ele estudava a tarde inteira, eu dava aula para ele de manhã no cursinho presencial, faz muito tempo. E ele tinha aula de manhã e à tarde ele ficava na biblioteca. Eu ouvia quase todos os dias, porque um dia eu dava na aula dele, tinham várias turmas, e eu sempre vinha, chamava Pedro. Aí um dia ele estava dando aula, eu dei aula, ele ia comer, voltava à biblioteca. Nossa, mas que... Aí britânico, horário, tudo certinho, horário certo para o almoço. Hoje ele é procurador da República, deu certo. Mas aí eu via, chegava final da tarde, batia aquele cansaço, ele ia pegava o café, e às vezes eu via ele tirar do bolso, ele tirava um papelzinho, desdobrava assim, e lia, ele fechava o papelzinho, guardava. Curioso que sou, cheguei um dia, Pedro, você pegando um papelzinho na biblioteca, guardando no bolso, o que é isso? Ele tirou e me mostrou. Era a publicação de um jornal, dizendo lá, aberto, do concurso que ele queria, mas o anterior, aberto concurso para a procuradoria, salário inicial X, salário altíssimo. E ele falou, toda vez que eu canso, eu me lembro do meu objetivo. Faça isso. Faz um papelzinho, bota lá, escreva lá o seu objetivo. Imagina, se você é palmeirense, ganhar um título mundial. Não. Pensa coisas que você pode obter, coisas reais. Eu quero tranquilidade, porque eu vou ter um salário fixo. Eu quero salário, eu quero dinheiro, eu quero viajar, sei lá, eu quero cuidar do meu filho, cuidar da minha mãe, cuidar do meu cachorro. Bote lá algo palpável, algo que de fato o concurso vai te trazer ou vai te facilitar o acesso. Serve como motivador. No INSS eu falei isso, tinha uma aluna falando, não, professor, eu coloquei a foto do meu filho. Toda vez que eu canso, eu abro a foto dele agora e dou uma animada. Faça isso numa aula de madrugada, talvez isso ajude. Mas vamos lá. De novo aí, para ver mesmo ano, mesma prova, tá? Então lá. Para contribuir com as ações de marketing de relacionamento, olha ele de novo aí, marketing de relacionamento, dos bancos, os escriturários. Escriturário hoje é você amanhã, né? Agora é agente comercial. Durante o atendimento, o que ele deve fazer? Medir e mapear todos os serviços prestados por sua agência. Ele vai apanhar do cliente. Já pensou? O cliente vai lá pagar uma conta,
Ele vai, não, o que você achou do banheiro? Eu falo, não fui no banheiro. E do caixa eletrônico? Não. Todos os serviços não. Exaustivo. B. Divulgar a lucratividade da empresa expressa em seu balanço. Que você quer que o cliente fique com ódio do banco, é isso? Saber quanto que o banco ganha, um pouco graças a esse cliente? Lógico que não. Bobagem. C. Esclarecer e divulgar as taxas cobradas por cada serviço bancário. Hein? Você quer deixar o cliente brabo de novo? Saber o quanto ele vai gastar? Não. D. Pesquisar e mensurar a satisfação dos clientes. Exato. O cliente é o foco. Eu quero medir o quão satisfeito ele está. O foco, de novo, já passamos brevemente. O foco disso que se chama marketing de relacionamento é o cliente. Ele é o alfa e o ômega do marketing de relacionamento. É criar relações, criar vínculos com esse cliente. Então, eu quero saber o quanto você está satisfeito. E propor prêmios substanciosos para cada cliente conquistado. Então, aqui, o agente comercial antigo escriturário veja, vamos propor uns prêmios aí para conquistar cliente? É isso que é marketing de relacionamento? Tem algumas questões que, veja, só a leitura não faz nem sentido, né? Não faz o menor sentido. Mas, porém, contudo, tanto, o português salva. Vamos para a última. Ânimo. Vamos lá. Pô, a última vez esse monstro aí. Não, relaxa. Respira. Vamos lá. DD, eu gosto de casinho concreto. DD é estudante universitário na área de ciências exatas e participa de núcleo que constrói sistemas operacionais para facilitar a vida cotidiana. Gosto. Um dos projetos é destinado a viabilizar aqui eu vou grifar, a virtualização das atividades financeiras, buscando extinguir os atos físicos, inclusive moedas. Olha. O Banco LL realiza contrato com a universidade que lidera o projeto e cria um setor para aplicar os programas criados. Em decorrência disso, seleciona vários clientes, estabelece condições para que todos os atos, então aqui condições, para que todos os atos financeiros possam ser realizados por computadores e aparelhos celulares mediante criptografia que confere segurança ao modelo. Nos termos da resolução tal, as instituições, ao proporcionar aos clientes esse serviço, estão vedadas de realizar integralmente atividades por meio eletrônico? Como assim? Não pode fazer tudo? É justamente o que a questão quer. Veja, olha só, não faz nem sentido. Eu quero extinguir os atos físicos, acabar com eles. Tipo dinossauro, eu quero extinguir. Não tem dinossauro aí. Apesar de dizer, não, tem os pássaros, né? Então tem dinossauro. Você me entendeu. Dinossauro, Jurassic Park, que não devia nem se chamar Jurassic, mas ok, você entendeu também, não vamos exagerar. Então, se eu quero extinguir, eu quero que tudo seja online, ou seja, tudo online. Se eu quero tudo online, como que eu vou dizer que estão vedadas a conversão integral? Não faz nem sentido. B de bola. São condicionados à educação tecnológica dos clientes escolhidos. Então, veja, o banco ele tem que primeiro verificar se o cliente está educado tecnologicamente. Por mais que isso seja uma ideia saudável, como que eu controlo? Imagina um banco com milhões de clientes.
Os bancos, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, bancos públicos, benefícios. E aí? Então, para eu fornecer, eu preciso educar cada um, eu preciso verificar se a pessoa está educada. E como que eu vou fazer isso? Um formulário? Ou tipo aqueles sites de conteúdo proibido para menor que vem assim, olha, esse site é proibido para menor, você tem mais de 18 anos? Aí a criança ela vai clicar. Não. Eu sei, é obrigatório, né, mas convenhamos. Outra coisa, quem lê aquelas categorias que aparecem na internet? Você vai assinar um serviço, quem lê aquilo? Eu não tenho esses aplicativos, mas se você tem cuidado, aqueles aplicativos faziam a pessoa envelhecer. Tem um que você aponta, você faz qualquer foto, a pessoa sorri. Eu vi outro dia um sujeito fazendo isso com aquelas, o chorar, com problema de fralda, que tá toda criança sempre sorridente, aí botar lá as crianças tristes. Até é legal, acho divertido, mas a questão é que nesses programinhas, quando você assina sem ler os termos dele, você está fornecendo gratuitamente a sua imagem, a imagem de todos que você inserir naquele programa. Você não sabia disso? Lógico que você não leu aquele regulamento, porque ninguém lê. Como você sabe, né? Alguém leu, algum profissional de direito leu e fez a propaganda, então a gente fica sabendo disso. Ok? Então, não dá para condicionar. Não dá. Se devem apresentar projetos experimentais para obter autorização do agente regulador? Não, né? Não tem que apresentar. Se já estiver pronto, eu já posso botar na rua. D. Devem alertar seus clientes das atividades e-mail eletrônico, garantindo a integridade de seus direitos. É isso. É aqui, ela deve alertar. Só venha se você for maior de 18. Não é à toa, aqui no banco, né? Não é à toa que os bancos têm, cada vez mais, mandado SMS ou notificação nos aplicativos sobre, olha, ninguém do banco vai na sua casa retirar o cartão porque está dando defeito, tá? Olha, estão ligando oferecendo tal coisa. Então o banco, ele constantemente, ele fica tentando perceber as fraudes, os problemas e tentando proteger, alertar os clientes. Isso é uma constância na atividade bancária. E por que o banco faz isso? Porque ele é bonzinho? Não. Porque ele pode perder dinheiro nesse caminho. Ele pode ser responsabilizado se demonstrado que ele falhou na proteção do cliente. Então, eu preciso que o banco seja proativo e garanta os direitos e a integridade dos dados de todos os clientes. Enfim, e submeter-se a rígido controle operacional de empresas especializadas. Não, amigo. Seria bom isso? Sim. Mas a maioria dos bancos vai internalizar, ele vai fazer isso através do seu próprio sistema, né? Teve um banco aqui, um banco brasileiro, que ele chegou até lá, até setor de tecnologia, a vender computador. Então os bancos, vou dizer a maioria porque eu nunca fiz essa pesquisa, mas normalmente o que nós temos visto é que os bancos internalizam os sistemas. Eles usam equipes próprias para gerir, até para ele ter uma maior flexibilidade e maior interlocução. É mais fácil você conversar com quem está dentro do que com uma terceirizada. As especializadas, as que estão fora do sistema bancário, elas vão se dar essencialmente no contexto de auditoria, que aí a própria lei vai exigir, mas aqui não cabe para a gente discutir, não faz sentido, que não cai no meu concurso. Então é aquilo que está obrigatoriamente fora do banco para garantir a integridade do que está dentro. Ok? Tranquilo? Era isso então. Agradeço muito a sua audiência, desejo ótimos estudos, sucesso e agora vai dormir ou vai curtir ou assista mais umas aulas aí. Eu não julgo, você faz o que você bem entender. Até. Fala galera, e aí? Gostaram da aula? Então não deixa de comentar porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis.
e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!